Olá, gente! Estamos aqui no podcast Desabafo Pedagógico. Meu nome é Natane. Hoje nós estamos aqui com a professora. Ai, já. Supervisora. Ai, vou voltar tudo de novo. Estamos aqui com a supervisora Solange Amália, supervisora da Prefeitura de São Paulo, a professora Evelyn Gonçalves, né? E hoje nós vamos falar sobre escolas públicas e particulares, né? Os desafios, características, e as diferenças, o que tem em comum, né? Tudo que permeiam aí as duas, certo? E como que a gente vai começar? Vamos começar de onde você quiser. Você é presidente da mesa aqui, Sim. mediadora, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre a infraestrutura das escolas, né? Vamos. Porque é uma coisa que chama muita atenção as diferenças, né? Das escolas de ambas, assim. Quando a gente olha para uma escola pública e olha para uma escola particular, né? Certo. Quer falar? Bom, a escola que eu trabalho, ela é bem ampla, um espaço assim maravilhoso de se trabalhar com as crianças. Eu sou professora de educação infantil. A turma que eu tenho é o nível 5 e essa turma a gente está na alfabetização já, né? No particular a gente começa a alfabetizar bem cedo. Mas assim, eles dão total liberdade para o professor trabalhar, não é um sistema apostilado. As crianças têm total liberdade para fazer escolhas do material pedagógico, do que vai trabalhar. Quando a gente chega na sala de aula, a gente faz uma roda de conversa, pergunta o que a gente vai fazer hoje e tal, e eles vão escolhendo. Hoje, a gente trabalhou num laboratório de ciência, que as crianças do infantil podem ir, e é muito legal, eu acho que eu aproveito mais do que eles. E a gente fez sobre a vida dos insetos. Tem umas forminhas de inseto e tal. É muito bacana. A estrutura de lá é muito grande. Tem laboratório de ciências, laboratório de filmagem. Tem um lugar assim parecido com esse. Tem teatro, tem quadras. É uma escola bem grande. Tem um mini zoológico. Tem piscinas. Tem poliesportivos. Tem bastante coisa. É bem grande, bem estruturado. As escolas públicas também têm, né? Nós temos nossos desafios como escola pública, mas nós temos, ao longo dos anos, várias verbas que estão sendo destinadas às escolas públicas para que as escolas públicas tenham essa estrutura, muitas vezes, que as escolas particulares têm, né? Nós, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, nós temos os CELS, né, que tem uma estrutura maravilhosa. Sim. E que tem estruturas melhores até do que as escolas particulares, né? No entanto, por vezes, essa estrutura, como elas ficam nas periferias de São Paulo, elas acabam não tendo essa visibilidade toda, né, porque elas acabam atendendo a periferia, né, e não atende o público da classe A e B, né, Sim. da nossa sociedade. Então, acaba tendo uma menor visibilidade. No entanto, a estrutura é magnífica. Além do anfiteatro, tudo que é oferecido lá dentro, todos os cursos de contraturno são muito bons. As escolas públicas, que nós vemos hoje, nós temos o dinheiro que é enviado direto para as escolas, né, para que as equipes gestoras possam fazer a gestão desse recurso público juntamente com os conselhos de escola. Fazer a gestão desse recurso público não é algo simples, então a gestão desse recurso público precisa ser feito dentro das escolas, a partir dessa gestão democrática desses recursos. Então, as escolas públicas estão melhorando, sim, a sua infraestrutura, né, que assim eu entendi mais assim daquilo que você falou, dessa questão do prédio, dessa questão da belezura, né, aquela coisa assim de quando você entra, você fala, ai, é uma escola particular, ai, é uma escola pública, né, aquilo que, vamos dizer assim, para o leigo, né, para o leigo é aquilo que salta aos olhos, primeiramente, né, para nós como educadores, e para mim como mãe, não é o que me salta aos olhos primeiramente quando eu vou buscar uma escola para o meu filho. Eu quero saber da proposta pedagógica, claro, eu quero saber da infraestrutura, o que a escola tem, o que ela tem para oferecer como espaço, o que ela vai oferecer como espaço de brincadeira, como espaço de ludicidade, de segurança, de protocolo de segurança, tudo isso me interessa.
mas eu quero saber mais das propostas pedagógicas. No entanto, essas questões da infraestrutura, com dinheiro direto na escola, as escolas públicas elas estão avançando. Então, nós podemos ver hoje, por exemplo, eu fui aluna da escola pública na década de 80. Se eu for comparar da década de 80 para hoje, as escolas públicas, nós temos escolas públicas lindas. Sim, né? verdade. Que você entra nas escolas públicas e muitas vezes as pessoas falam, ai, parece escola particular. E muitas vezes eu não gosto desse tipo de comparação, né? Porque é como se as pessoas que colocam os seus filhos nas escolas particulares, das particulares e nas públicas, fosse realmente a gente tivesse o tempo todo fazendo essa discriminação, e existe essa discriminação na sociedade mesmo, né? Então, quando a gente fala assim, ai, parece uma escola particular, é como se os alunos das classes menos desfavorecidas, elas não tivessem o direito, muito, né? não tivessem o direito de ter uma escola bonita, o direito de ter uma escola Verdade. cheirosa, o direito de ter um espaço, né, que lhe favoreça boas condições, né? Então, não sei se eu fui clara aí na Sim, foi, resposta. completamente. Eu Verdade. achei importante a gente ressaltar, né, sobre o conteúdo, né, o que é ensinado na escola particular e na pública, né? Ambas têm que seguir a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, né, que é o que o aluno deve aprender. Só que todas as escolas têm a sua autonomia para seguir a sua ideologia, né? Vamos dizer assim, posso falar assim? Uma ideologia, né? Suas concepções. Suas concepções a partir daquele currículo, né? Porque eu recebi, né? Eu perguntei lá no Instagram sobre recebi uma pergunta, né? Quais as diferenças que vocês acham? Quais são as perguntas, né? O que vocês têm de questionamento, de dúvida sobre, né, ambas? E aí eu recebi uma pergunta. Parece que a escola particular ensina mais, né? Sim. Queria perguntar para vocês o que vocês acham sobre isso, sobre essa visão que as pessoas têm sobre isso, assim. Eu acho que as pessoas devem pensar desse jeito por conta da quantidade de aluno que tem na sala de aula. Na minha turma, são 2 professoras que são eu e outra. Tem a professora de artes, tem a professora de música e a de inglês. E na minha sala é uma sala de 5 anos e temos 12 alunos. Então, eu acredito que as pessoas devem pensar isso pela quantidade de aluno. Na sala do Fundamental 1, não passa de 20 alunos. São bem poucos mesmo. Eu acho que é por isso que, na minha opinião, eu acho que é por isso que os professores conseguem dar conta e pela estrutura que a escola oferece, né? Material didático, cursos. Enfim, eu acho que é isso que as pessoas pensam. A minha filha, ela é do Fundamental 2, ela No estado, do né? estado. Ela não teve professor esse ano de português, que eu acho assim um absurdo. Ela me falou assim, mãe, eu aprendi coisa que eu aprendi na 5ª série. Porque, ou seja, o estado jogou qualquer professor para dar aula para o 6º ano. E assim, é uma criança que tem interesse. E as pessoas falam, por que você não põe ela na escola que você trabalha? Eu não coloco porque eu acredito no ensino público. Senão ela não estaria lá. Por isso, mas aí o que eu vou fazer? Sei que a escola não melhorou durante 1 ano, eu vou procurar outra escola, mas eu não vou pôr no particular, porque eu acho que não... Eu acredito. Eu estudei, fiz o Enem, passei, fiz graduação, ganhei bolsa de novo, e isso tudo no público. Então, eu acredito que o ensino público é válido para as pessoas. Eu acho que é só uma questão de preconceito mesmo, por mais que eu trabalhe numa escola particular, que tem uma estrutura muito boa. Você falou do Estado, né? Realmente, né? Eu não sou do Estado, mas eu sei, né, dos desafios que a rede estadual vivencia, até porque meu próprio marido também é da rede estadual e a gente sabe, porque é sabido, nós lemos e sabemos temos colegas que trabalham nas redes, então sabemos as dificuldades que também não são diferentes da prefeitura. No entanto, nós verificamos assim que uma coisa que eu devo concordar com a colega, que é uma das nossas lutas, né, dentro
da rede pública é a diminuição do número de estudantes por Por sala de né? aula, Eu né? também acho que é muito. Porque nós temos um número de estudantes alto. Para além do número de estudantes, nós já sabemos que a escola particular, por si própria, ela já faz uma seleção do seu público. Sim. Né? Então, o fato de você ter que pagar a mensalidade, ela por si só já é um seletivo, já é um item de seletividade. Então, você já seleciona o público que você vai atender, ao passo que a escola pública era para todos e todas. Né? Então, você vai atender todos e todas. E nesse todos e todas, eu incluo as pessoas com deficiência que têm todo o direito de ter acesso. Então, nós vamos ter as pessoas com deficiência dentro da escola pública, nós vamos ter todas as pessoas com todas as diferenças de vulnerabilidade, nós vamos ter todas as questões de discriminação que nós vivemos na nossa sociedade, todas essas questões vivenciadas dentro da escola pública, né? Coisas que muitas vezes elas vão passar despercebidas pela escola particular, justamente por atender um público mais Fechado, seleto, né? né? Que majoritariamente é um público branco, né? Um público de uma classe mais abastada, tá? E que não necessariamente atende as crianças que têm vários tipos de vulnerabilidade social, que não tem só um tipo de vulnerabilidade, né? São várias vulnerabilidades. Não que não tenha nessas outras classes, né? Deixar claro, né? Que não tenha nas classes mais abastadas tipos de vulnerabilidade, porque a gente sabe que tem. Para isso está o Estatuto da Criança e do Adolescente aí, né, que é para todas as pessoas, mas nós sabemos que a seletividade ela vai favorecer justamente que você tenha um público mais seleto e que você seja automaticamente um pouco mais conteudista. Então, você vai ser mais conteudista. No entanto, a proposta da escola pública é de atender a todos, de atender da melhor forma, sem discriminação, uma educação antirracista, antixenofóbica, sem nenhuma forma de discriminação, que assim como denota a nossa Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases. E agora nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela, dentro da escola pública, ela vai ser respeitada. Nós temos os nossos desafios. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém, como diz Mano Brown. Né? Até Jack tem quem passa o pano. Não estou aqui para passar pano para ninguém, mas estou aqui para dizer que nós temos, sim, os nossos desafios, mas as nossas crianças com deficiência estão conosco. Estão conosco, estão com a gente, a maioria delas. Então, o que acontece? Muitas dessas famílias elas não encontram, né, esse respaldo na escola particular, né? Justamente porque vai haver muitas vezes aquela questão de você precisar ter outros apoios dentro da escola particular para atender essa criança com deficiência, apoios para comer, apoios para se trocar, apoios de locomoção e assim sucessivamente, né? Então, algumas barreiras elas se tornam impedimentos também para que essa criança ela frequente a escola particular. Não estou dizendo que sejam todas, tá? Essa é uma discussão nossa aqui no âmbito geral. Pode ser que na escola que você trabalha na minha tem acessibilidade, né? Que tenha isso, que tenha aquilo, tal. Isso é o que a gente vai conversando, né? Que a gente está conversando aqui do ponto de vista dos desafios, né? Tanto da escola pública quanto da escola privada. Eu também já trabalhei em escola privada há muitos anos, né, e de carreira também. Então, nós percebemos que só pelo fato mesmo, até pelo próprio fato de você ter que pagar, também é um empecilho. Mas também é um empecilho das questões das vulnerabilidades, das deficiências, que mesmo as pessoas pagando também por esse serviço, elas também vão encontrar impeditivos, muitas vezes, para acessar o serviço privado, né, por seu filho ter uma questão de deficiência. Então, são desafios que nós precisamos vencer como sociedade, né, embora privado e embora público também. Sim. Outra coisa que eu coloquei, né, na pauta, a questão da relação do docente, do professor, né, da escola particular, e o professor de escola pública. Até que ponto esse professor ele participa, ele consegue ali colocar a sua ideia,
sua participação nessa gestão democrática, né, que deveria ser para todos, né? Ele consegue participar, os dois conseguem ter uma participação efetiva na gestão da escola, né, no conteúdo, no dia a dia da escola, no cotidiano escolar da escola? Então, a escola pública, ela é, por si, né, em lei, ela é democrática, né, diferente da escola particular, né. Ela vai ter a mantenedora lá, então a gestão ela se dá de outra maneira. Agora a escola particular, a escola pública, desculpa, a escola pública por si, ela tem, né, esse é um pilar, né, ela tem que ter uma gestão democrática. E para você ter uma gestão democrática, muitas vezes as pessoas entendem que a gestão democrática ela só se dá por meio da APM, né, da Associação de Pais e Mestres, né, mas ela acontece por meio de outros órgãos que estão lá acontecendo dentro dessa gestão, né. Tem os grêmios estudantis, nós temos os conselhos de escola, nós temos as comissões de mediação de conflito, nós temos outras comissões que vão auxiliar nessa gestão democrática. E é também uma discussão que a gente precisa, né, enquanto escola, fazer evoluir também. Porque muitas vezes nós acreditamos como sociedade, e até recentemente vivendo isso num período de votação, nós acreditamos que ser democrático é só votar. Não, então nós vamos lá, votamos, então a maioria vence, tudo bem. E não necessariamente assim. Democracia implica também entrarmos em dissenso e entrarmos em consenso. Buscar convergência, buscar divergência, isso também é gestão democrática, porque muitas vezes a gente acaba dentro da escola, por conta desse ritmo frenético, se encontrando para falar só sobre as questões do empenho Do das aluno. verbas, Sim. onde vai colocar as verbas e tudo mais, onde vai da prestação de contas, mas esses encontros eles precisam acontecer também em outra ordem, sabe, na gestão da sala de aula, nas rotinas, como é que nós queremos, como corpo docente, trabalhar com os nossos estudantes, porque quando a gente está falando de escola pública, eu estou falando de um ideal de sociedade, né? Que sociedade que eu penso? Que estudante que eu quero formar? Então, isso é num âmbito grande, né? A escola pública, ela pensa ela tem um projeto mesmo de sociedade, né? Que é isso que você falou de ideologia, são concepções, né? A gente tem concepção mesmo, assim, de sociedade, de como é que a gente acredita, né? Que vai diferir um pouco da escola particular, né? Que ela já vai ter, assim, vai ter suas concepções, vão ter os seus valores ali, que vai depender também, né? É claro, da BNCC que ela adota, mas também das concepções onde ela vai beber, né? Se ela vai beber em Piaget, se ela vai beber em Freinet, se ela vai beber em Vallon, aonde é que ela vai se apoiar teoricamente para buscar esse alimento teórico para trazer para a sua prática. E isso é um processo longo. Sim. O que você acha nessa escola? Os Ah, professores têm lá a essa gente tem reunião participação? com os professores todas as terças, no final do dia. E tem ideias que não vai para frente por conta da norma da escola. Tem problemas com alunos que não podemos passar para frente por conta eu falo por conta da venda da escola. Eu falei, eles estão vendendo, já não vão poder falar. Tem muita coisa mesmo, realmente, que não pode ser dita, não pode ser falada. Então, realmente, algumas coisas, os professores lá são bem empolgados. Quando eu entrei lá, eu fiz uma entrevista, eu fiz 6 entrevistas. Uma online, uma escrita, uma na sala, uma com 10 professores. E a gente assina um contrato pelas coisas que a gente vai fazer, pelas coisas que a gente vai falar e até pela nossa vestimenta, né? Então, particular, um ponto assim negativo que eu sou muito difícil de aceitar é a opinião dos professores. Algumas não são bem-vindas e nem adianta questionar. Ou você aceita para continuar com o seu emprego, ou você não aceita e sai. Como muitas já saíram de lá por conta disso. O ruim de lá é isso, que você tem ideias, tem coisas assim que acontecem, você fala assim, nossa, mas isso não deve acontecer, né? Mas a gente tem que ficar meio que na nossa, fingir que está tudo bem e seguir o barco. É Então, um pouco
são questões assim, É. difíceis de serem Aceitas. aceitas e administradas, É. porque todos nós precisamos ter esse compromisso, claro, esse compromisso com a educação, embora envolva as questões de emprego, né, de empregabilidade, todos nós precisamos. Mas nós precisamos também ter muita clareza da nossa função. Sim. Eu sempre falo isso, né, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro, né, nós precisamos recorrer, né, quando nós temos, quiçá, uma suspeita ou uma confirmação de maus tratos ou de alguma situação que possa estar colocando a nossa criança e nosso adolescente em risco, em verdade, perigo. sim. E se a gente se omite, como professor, tanto escola pública Sim. quanto escola privada, isso eu estou falando como supervisor, nós estamos sendo coniventes, né, com essa situação, e a escola como instituição. Então, isso precisa ser muito claro, né. E em relação às questões, obviamente, que né, vai ter diferença, né, da escola pública e da privada, né, que a escola privada ela vai ter, né, uma característica um pouquinho mais dura em relação a Uma algumas rédea coisas. curta, Uma rédea mais curta. No entanto, nós temos o projeto político-pedagógico das escolas, né, que precisa ser discutido também. E não é um documento que é para ficar dentro da sala gaveta. da gaveta. É. Não é um documento que é para ficar guardado lá na sala da diretora, as 7 chaves. Não é um boletim de ocorrência. Tanto que lá a gente não tem acesso. A Então. gente não simplesmente... Por que você quer pegar? Então, Para quê? exatamente. É um documento, assim, que, assim, na verdade, deveria, né, no Ficar meu ponto exposto. de vista, deveria ter, assim, todos os professores teriam acesso para participarem, né, desse documento, saber quais foram os apontamentos que o supervisor fez, para que esse documento melhore a cada ano, para que esse documento esteja cada vez mais atualizado com as publicações institucionais, porque não é porque é público ou porque é privado que é uma unidade que está alheia à federação. Sim. Não é uma ilha. Assim, seja público ou privado, ou filantrópico ou confessional, seja lá o que for, não é uma ilha, não está apartado, né? Todos nós estamos sobre a égide de uma lei. E todos nós precisamos ter o foco. Qual o nosso foco? Seja público ou privado, melhor atender nossos bebês, nossas crianças, nossos adolescentes. Né? Então, eu sempre tenho isso, tanto quando eu vou à escola pública ou privada. Eu sempre vou olhar, eu sou uma profissional da infância e da adolescência. Então, o meu olhar sempre vai estar voltado para eles, o que é melhor para o atendimento deles, né? E o que a lei diz? A lei diz, ela diz isso para A, ela diz isso para B e ela diz isso para C, então eu vou atender o que é para A, para B ou para C. Então, eu não vou ter a mão mais pesada porque é particular ou porque é pública. Exatamente. Lá essa questão, assim, a Natane me conhece, uma pessoa que pega muito no pé e eu não gosto de coisas que não tá certa. E a minha parceira fala, Evelyn, você tem que manter a calma. É assim mesmo. Eu falei, não é assim mesmo. Exatamente. As coisas não funcionam assim. Não é assim. A gente sabe, a gente estudou, a gente sabe que não é assim. Ela, mas aí você vai rodar. Eu falei, não tem problema de eu rodar. Pelo menos a minha parte eu fiz. E aí, realmente, tem coisas que são muito escondidas, Assim, muito omitidas. eu trabalhei em 3 escolas, né, particulares. E eu tive 2 experiências, assim, muito boas, maravilhosas, e uma experiência, assim, muito ruim. Então, a gente não pode generalizar. Sim, né? nunca. Não pode generalizar, porque depende muito, né, do mantenedor ali, do Da gestão. dono mesmo, da dona, né? Porque tem o dono que sabe que ele é o mantenedor financeiro, ele é o administrador, só que quem vai ter a gestão escolar, a É o diretor. visão da educação, é o diretor, é o coordenador. Então, ele sabe separar. Sim. Agora, tem pessoas que não sabem separar o dono de escola. E tem dona- trabalhos ótimos. Tem Entendeu? trabalhos ótimos. Então, eu tenho 2 escolas assim que tenho contato com as pessoas até hoje. São Sim. pessoas maravilhosas. E tem uma escola que eu passei que foi uma escola assim, foi uma experiência assustadora, né? Então, não dá para generalizar, né? Eu acredito assim que eu, como já passei
pelas 3 redes aí, né? Pela particular, pela estadual, por outros municípios também já passei. Eu acredito que a gente só vai crescendo, Sim. né? Eu tenho boas experiências para falar de todas, né? Assim como eu tenho também experiências não tão boas para falar de Sim. todas. E isso vai, na verdade, nos fortalecendo como profissionais. Assim, é um profissional que eu quero ser, Sim. né? A profissional que eu quero ser, e a gente tomar cuidado. Eu sempre falo isso, e falo isso até como eu te conheci como professora, para a gente não se contaminar, né? Que é essa questão, Exatamente, é. né? A gente não se Não pode seguir o contaminar, mesmo barco. a gente não se contaminar, porque quando eu comecei há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, as pessoas falavam assim, você está falando isso porque você é novinha, você está Sim, começando agora, então você quer mostrar serviço, você vai fazer assim, você vai fazer assado, daqui quando você tiver a minha idade, você já não vai fazer mais assim. E eu carrego isso como um trunfo. Eu não me contaminei. Eu continuo do mesmo jeito. Aliás, eu continuo pior, né? Eu continuo pior, sabe? Eu continuo pior. Eu continuo assim cada vez mais envolvida com as questões da escola pública. Eu continuo cada vez mais envolvida com as questões da educação. Hoje, né, eu tenho mais contato, né, por conta da minha atuação supervisora, eu tenho mais contato com as escolas particulares. Então, eu passo hoje a conhecer um pouco mais esse universo da educação infantil nas escolas particulares também. E vejo trabalhos maravilhosos sendo desenvolvidos também na escola particular. E vejo que várias diretoras, elas têm se aberto, têm se colocado para à disposição, para se abrir mesmo para os conhecimentos que estão vindo agora, não estão sim, tão fechadas assim nos métodos, no conteudismo, elas estão mais preocupadas realmente também em formar suas professoras, em ter bons professores, e não só em aplicar conteúdos e treinar os seus estudantes. Então, eu tenho tido boas devolutivas aí nessas trocas que eu tenho tido com as escolas que eu acompanho. Então, eu posso falar que eu quero acreditar que a gente está assim caminhando Caminhando bem. caminhando bem na educação aqui em São Paulo, claro, a passos lentos, mas estamos caminhando, porque todos nós, cada um dentro da sua atuação. Eu, dentro da supervisão, eu tenho um papel a seguir. sim, Então, não é porque é pública, é porque é privada que eu vou deixar de apontar. Se tem o erro, o erro ele tem que ser apontado. Ele tem que ser dito, porque é aquilo que eu falei, né, meu olhar é com relação à criança, é o serviço que está sendo prestado. Embora seja privado, a mãe está pagando, né, a lei diz isso, então nós vamos fazer com que isso aconteça, até porque senão eu também respondo por isso. Porque eu fui lá, eu vi, sim. e não apontei. Por outro lado, escola pública, mesma coisa, né? Tem verba, tem o dinheiro para fazer isso, né? Tem as suas listas de prioridades, então quais são as prioridades que precisam ser atendidas, assim, de extrema urgência. Então, vamos atender essas prioridades, o que precisa ser feito para melhor atender esses estudantes. E tem as questões de emergência, de urgência que vão acontecendo, né, ao longo Do do ano. tempo, dos prédios que são mais novos, mais velhos e assim sucessivamente. Então, cada território vai ter as suas especificidades, né? Posso perguntar quantas escolas, mais ou menos, o seu Em torno de 12, trabalha? 13. 12, Nossa. 13. 12, 13. E é muitas ocorrências, não é? Muitas ocorrências. Agora, assim, nós temos percebido nesse início de ano, assim, assim, um aumento significativo, assim, de muitas reclamações, né? Assim, várias reclamações, a população de uma maneira geral bastante inquieta, bastante, como eu posso te dizer, buscando realmente os seus direitos e bastante temerosa também com esse retorno das crianças à escola. E também essa diminuição, assim, esse afastamento da escola, dos pais da comunidade. Eu digo os pais, os responsáveis das comunidades, porque não são só os pais que cuidam das Sim, crianças, né? Mas esse afastamento, de uma certa forma, da escola. Então, assim, já busca uma denúncia. Mas eu acredito que isso é um processo que vem desse distanciamento social.
Sim. desse processo. Então, nós como sociedade... Depois da pandemia. Como Aham. sociedade, nós acho que voltamos um pouco mais arredios nas Sim. relações. Também tenho percebido em sala de aula, assim, os pais mais críticos, mais difíceis de lidar, né? Uhum. É compreensível, né? Eu acho que todos nós somos Todos afetados de alguma nós, maneira. sim. Sim. Acho que na escola particular também. É que Todos. eu comecei esse ano lá, né? Então, e eles teve aula normal, online, né? Tem outra história, né? Sim. Todo mundo tinha acesso à internet, Internet. todo mundo tinha o seu notebook, o seu computador, enfim. Então, lá, assim, a questão que eu escutei falar lá que foi a demanda, que saíram bastante crianças da escola, né? Que alguns pais não achou justo pagar o valor, acho que integral da mensalidade. Então, saiu bastante criança, eles perderam bastante aluno. Mas eles também pegam bastante no pé. A minha turma, fizemos reunião de pais esses dias. Os pais querem, porque querem que eles saiam lendo e escrevendo. Quantos anos? 5? 5. Eu, particularmente, acho assim um absurdo, né? Mas são Que era uma normas. coisa que a gente ia falar. São normas, né, da escola, e os pais do particular querem isso. São concepções. né? Eles querem. Eu não acho que isso é tão importante para uma criança de 5 anos. Então, Tem são criança concepções. tem criança de 5 anos que posso ir no banheiro? Pode. Não consegue usar o banheiro só. Então, é isso que eu estava te falando, por exemplo, das escolas que eu acompanho. Tem coisas que não Tem sabem. crianças que eu sei, assim, das escolas particulares que eu acompanho, por exemplo, né? Eu sei que ela já vem com essas discussões, com Sim. esses... por isso que eu estou falando que eu tenho tido boas referências, assim, em relação às escolas particulares, e eu tenho ficado muito feliz. Porque elas têm conversado muito isso eu vejo nas pautas das Sim. reuniões, que o objetivo principal da educação infantil, e pelo contrário, não é um preparo para o ensino fundamental. Sim. Porque senão você fica preparando o seu filho sempre para alguma coisa. Você está preparando ele para o ensino fundamental, aí depois você prepara ele para ir para o Fundamental 2, aí você prepara ele para o ensino médio, aí você prepara ele para o Enem, aí você prepara ele para a faculdade. A vida inteira você está preparando para alguma coisa, então você nunca está vivendo o presente, que é o que os povos indígenas falam. O presente é o nosso presente. A gente de fala fato. bastante isso lá. Nossos povos indígenas falam muito isso. Daniel Munducuru fala sobre isso, né? Dessa questão nas nossas orientações pedagógicas sobre os povos primitivos. Ele fala justamente sobre essa questão do presente, né? Que os povos indígenas são um povo do presente, né? De viver esse presente. E nós temos essa questão na nossa sociedade sempre de estar vivendo o futuro. Principalmente essa questão na educação, do futuro, né? Essa questão do futuro, Sim. assim, e a educação infantil, ela não é um preparo para o ensino fundamental. É um momento da criança de fazer descobertas. Exatamente. E de diferentes linguagens. Sim. E a leitura e a escrita era só uma delas. É só uma delas. Mas nós viemos, assim, dessa concepção. Então, assim, vai demorar um pouco, mesmo para as escolas particulares, para mudarem um pouco essa concepção. Sim. E até os pais procuram, né? Porque foram educados assim também. Sim. Então, são leigos, é natural a gente entender isso também. De entender que hoje temos outras concepções, né, de como é que a gente vê a educação infantil, né, de você trabalhar as questões das experiências, das vivências, das interações, das descobertas, das investigações, das frustrações, que são aprendizagens tão necessárias. E eles vão começar no primeiro ano com 6 anos. Já está adiantado, né? Sabe? Eles vão começar com 6 anos. Então, assim, esse desespero do aluno ficar atrasado, ele vai ficar atrasado em quê? Fala assim, do que ele está atrasado? O que eu e minha parceira tem observado na sala é que tem assim, umas 4 crianças, assim, que realmente é impressionante. Eles lêem assim... Ótimo, livros. Se lê. Não tem problema nenhum se leu. Mas são crianças que não podem errar, que não pode perder na brincadeira, que não pode ser o último a ser escolhido. Aí é aquele chororô sem fim. Eu falei assim, as coisas que eles deveriam entender... Socialmente, não das interações. Então, assim, eu sempre mas falo os pais isso. querem.
E Então, ele assim, se fala parte da criança, eu sempre falo isso, se parte da criança esse interesse de ler, tem sim, criança que vai ler sim. com 3, com 4 anos, isso parte da criança, do interesse dela, não tem problema nenhum, né. Eu sempre falo que o problema está no adulto, né, no É, quanto que o adulto cobra dessa criança, é. né, coisas E que é cada relato que eles contam: "Ai, não, mas o meu pai falou que eu tenho que saber, porque eu já vou para o primeiro ano". É mais professor, eles falam. E eles falam com firmeza e preocupação total. então, E né. deu o quê? Já é 5 uma anos pressão, já é né? uma pressão para uma criança de 5 anos que não precisa, que não é necessário, Exatamente, né. é. Então é uma questão a ser desconstruída, É, Sim, porque daí nós vamos também construindo como sociedade aquilo que é escola forte e aquilo que é escola fraca, né. Então, é, a escola forte, mesmo sendo particular, é aquela que é conteudista, que enche a criança de sim. folhas de sulfite para fazer, cheia de exatamente. lição, aquela coisa toda. Ao passo que uma outra escola que possa ter uma proposta também super bacana e um pouco mais ampla, ela possa ser considerada fraca, porque ela não tem muitas folhas, muitas É, lições Lições no no caderno. caderno e tudo mais, e exatamente. coloque a criança mais para refletir, e isso não seja visto como um trabalho pedagógico. Sim. Então, o trabalho pedagógico ele é grande, ele é gigante. Então, nós precisamos trabalhar com a nossa comunidade, seja ela no público, seja ela no privado. Nosso papel como educador é também trabalhar esses pais, né? Também trabalhar, conversar com eles É, assim, quais são as concepções hoje. Sim, porque na reunião eles ainda querem aquele saquinho de atividades. é, A prova Gente, mensal, a prova bimestral, eles, ainda cara, mas não querem. tem prova pra gente ver? As provas do Exatamente, bimestre? Ah, exato. não, pai, veio um trabalho, né? Durante o bimestre a gente vai avaliando, né? É difícil. Mas Gente, até nós como professores, assim, as concepções vão mudando, e a gente que vai acompanhando a formação de professores, eu que acompanho a formação de professores, fiz mestrado nisso, nós vamos acompanhando. Então, assim, na medida que as concepções vão mudando e vão nos impondo desafios, quando nos tira o chão, que a gente fica perdido, sim, qual que é a nossa tendência? É retomar aquilo que a gente conhece, é, retomar aquilo que eu aprendi. Aquilo que eu aprendi, que eu tenho referência ou como aluno, ou como professor, aquilo que me causa, ai, assim, ai, aqui eu sei, conforto, né? aqui eu sei nadar, né? Aqui eu dá pé para mim. Então isso é natural que aconteça. Com os pais isso vai acontecer também, né? Não vamos recriminar também, né, os pais, porque nessa ânsia, eles não são criminosos, eles estão buscando o melhor para os Sim, filhos, né? sim. Eles estão buscando o melhor para os filhos. Então, quando a gente acolhe esses pais e explica, né, a proposta da escola, é por isso que serve um projeto político-pedagógico, né? É isso que eu estou falando, um projeto político-pedagógico, quando ele é dominado por todos os professores da escola, tanto da pública quanto da privada, todo mundo vai saber falar sobre as concepções daquela escola, todo mundo vai saber dizer, sim, entendeu? E esses pais vão entender, né? Então, assim, eles vão saber exatamente por que eles estão colocando lá. Não é só pela estrutura, pela é. belezura da escola, porque a escola tem um lago lindo, cheio de carpas, Ai, lá entendeu? tem, hein, Não é umas só porque a carpona escola. enorme. Então, porque essas coisas elas incendeiam Chama elas atenção. incendeiam os olhos. Então, assim, eu estou colocando meu filho nessa escola porque tem um lago de carpas, lindo, maravilhoso, ou eu estou colocando lá porque eu acredito na concepção da escola, né? Eu acredito no que a escola tem de proposta para me oferecer. Sim, Então, isso é uma coisa assim que tanto pública quanto privada precisa ter clareza disso. A clareza sempre é fundamental, né? Aquilo que eu pretendo compartilhar com os meus estudantes, e aquilo que eu pretendo ou vender, no caso da escola pública, Exatamente. né, que é uma venda, é uma troca, é uma Aham, prestação de serviço, sim. ou aquilo que é um direito, né? No caso das escolas públicas, aquilo que é um direito da comunidade como um todo, da sociedade como um todo, ter acesso, né, de Uhum. oportunidade, que na escola pública, uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é isso, nós precisamos dar oportunidade para os nossos alunos. sim, com Todos não vão se certeza. desenvolver da mesma maneira. Não. Uns vão mais para linguagens, outros vão para arte, outros vão para ciências naturais, outros vão para ciências Humanas. humanas. Cada um vai para o seu lado, mas nós precisamos ter o compromisso de dar oportunidades. E isso é algo assim que eu não abro mão. Ai, que É isso. lindo.
Gente, muito obrigada. Eu que Imagina. agradeço. Ficaria horas conversando. Eu que agradeço. Muito obrigada vocês que estão nos assistindo. Oba! Né? É o nosso primeiro tema, nosso primeiro assim episódio com tema, né? Agradeço a Fábrica de Cultura, a Lua, o Eliseu, Obrigada, todos gente. que estão aí nos ajudando, tá bom? E é Pela isso, obrigada. oportunidade. Obrigada, Natane, Obrigada. pelo convite aí como minha aluna. Obrigada. De confiar no trabalho, né? Conhecer agora a colega aqui também. Obrigada. Eu agradeço profissão. também, foi muito legal. Obrigada, gente. Tchau. Até uma Tchau. próxima. Ai, meu Deus. Aê, foi.